Chegou aquele momento que a gente precisa falar de coronavírus. Recebo aqui o secretário de Saúde de Ribeirão Preto, porque afinal de contas, tudo bem, secretário? Será que a gente pode dar a mão ou a gente segue os protocolos melhor aí? A gente seguir os protocolos, não é verdade? Né? Sandro Scarpellini, que é o secretário de Saúde de Ribeirão Preto, a gente brinca aqui, mas o assunto é bastante sério. Secretário, uma coisa importante, nós tivemos já uma morte no Brasil registrada na cidade de São Paulo, pessoa de 62 anos, né, que tinha doenças crônicas e acabou, infelizmente, falecendo. Outros 4 casos de morte estão sendo investigados e então vamos tratar um pouco mais desse assunto. Muitas pessoas estão assustadas com esse coronavírus, né? E tomam aí algumas situações um pouco para si desesperadoras. Vamos entender em Ribeirão Preto, como é que é a nossa realidade? Vocês divulgaram o último balanço, parece que tem 32 casos, é isso, em investigação? Em investigação. Bom, eu acho que o assunto é sério, a gente tem que tratar com seriedade, sem pânico, né? E acreditando que todas as autoridades estão fazendo as medidas que a gente tem estudado, o que tem acontecido nos outros países e pegando os melhores exemplos daqueles que estão tendo mais sucesso em controlar a epidemia e aplicando aqui na cidade e no estado. Então, hoje, ontem a gente tinha 19 casos em investigação, hoje nós passamos para 32 casos em investigação. Dos casos, no total, nós temos 13, desculpe, que já foram descartados, quer dizer, foi feito a coleta de exame e esse exame deu negativo. Então, eles foram descartados, não são coronavírus. Então, oficialmente, nesse momento, nós não temos nenhum caso positivo de coronavírus. Bom, mas não adianta a gente ficar com a ilusão de que a gente não vai ter casos, nós vamos ter casos. A proximidade com São Paulo, o fluxo de pessoas de ida e vinda de lá é muito grande, né? O que ainda a gente não tem uma comprovação que a gente tem caso aqui. Quais são as medidas que a gente tem que tomar nesse momento em que a gente não tem ainda a doença instalada e passando de Ribeirão Pretano para Ribeirão Pretano? As medidas que a gente está propondo, o prefeito da cidade está comandando essas propostas junto com as equipes da saúde, da educação. A ideia geral dos países que tiveram mais sucesso foi fazer uma parada da mobilidade o máximo possível, obviamente, então, da população. Você chegou num ponto que é importante. Históricos de países em que passaram por isso antes mostraram que se a gente evitar que as pessoas fiquem aglomeradas, há um resultado positivo de evitar esse contágio. Isso. Vai ter, mas não numa proporção tão grande. É isso que vocês estão prevendo? Não numa proporção tão grande e não na velocidade de crescimento muito grande. Então, quanto mais a gente tiver mobilidade, mais chance a gente tem de entrar em contato com outras pessoas e com alguém contaminado. E aí a gente passa também a multiplicar num crescimento desses gráficos que a gente tem mostrado. Hoje teve um gráfico numa revista científica muito interessante mostrando o que aconteceu na Itália. Então, uma cidade na Itália, acho que foi Lodi, se não me engano, ela tomou as medidas nós estamos chamando aí de isolamento social, mas é um isolamento voluntário nas suas casas, né, evitando aglomerações. Ela tomou essas medidas no começo de fevereiro. E Bérgamo tomou as mesmas medidas um mês depois. E Bérgamo teve um crescimento assustador do número de casos e Lodi teve um crescimento bastante mais leve ao longo do tempo, o que permite que a gente consiga atender todas as pessoas com mais cuidado e também acaba diminuindo a propagação do vírus e os casos mais graves. A população precisa entender assim, é sério, mas 80% das pessoas que se infectarem com esse vírus, já com o acumulado de toda a experiência da China e agora da Europa junto, 80% a 85%, ela não vai passar de um resfriado comum como aquele que a gente já teve ao longo da vida, mais de 100. Nós já tivemos, todos nós que já temos uma certa idade, tiveram isso. Um resfriado que não vai passar de uma secreção no nariz, coriza, uma febre baixa, um mal-estar no corpo, um pouco de tosse. A maior parte vai ser assim. Agora, nós temos 15% que essa doença vai evoluir para os casos mais graves. E aí, associado idade com várias comorbidades são doenças que a gente já tem crônicas, diabetes, doença do coração, pressão alta, isso pode levar também, não significa que tem isso e é idoso que vai ter, mas 15% dos idosos que têm essas comorbidades é a mortalidade que apresentou em outros países, enquanto as crianças praticamente não teve mortalidade nenhuma. Agora,
Isso, quando a gente joga para uma grande população, é bastante significativo. Então, a ideia agora, essa semana, o prefeito já determinou que as escolas estão se preparando para um fechamento. Tá, rapidamente, enquanto o pessoal pode mandar pergunta aqui para o nosso WhatsApp, porque às vezes a população tem muita dúvida, viu, doutor? Muita dúvida com relação a certos procedimentos e às vezes acaba não entendendo por que todo mundo acabou pedindo para que, por exemplo, se limite, né? Fique em casa quando pode, evite sair, enfim, uma série de coisas. Vai mandando mensagens para a gente. O que vocês acreditam, secretário, na questão de ápice? Onde vocês acham que a gente vai chegar? Porque nós estamos no começo, praticamente, de uma atitude que começou no domingo, né? Restringir as aulas, atendimentos, por exemplo, a Polícia Federal restringiu os atendimentos, shoppings já reduziram seus horários de funcionamento e assim por diante, escolas, faculdades, tudo para evitar isso que a gente acabou de falar. E além da gente dar essas orientações, a gente precisa também que a população tenha uma aderência a isso. Então não basta os alunos pararem na escola, mas se juntarem todos em outras atividades. A intenção é que a gente consiga prolongar isso ao longo do tempo, passar isso. Se fosse para atingir o ápice em uma semana, a gente atingiu o ápice com 3 semanas, 4 semanas, e esse ápice não vai ser tão alto como tem sido em outros países. Não? Os Estados Unidos agora deu um pico muito grande, mas também não tinha tomado atitude de restrição, de contenção da mobilidade. Em Nova York ontem já foi mais agressivo, fechou todos os restaurantes, fechou todos os cafés, fechou o Central Park. Deixa eu aproveitar a pergunta, o secretário. O Eduardo pergunta o seguinte, nós temos que saber, os ônibus estão sendo higienizados, já chegou uma determinação da prefeitura com relação a isso? Não além do que já deve ser feito nesse momento. Agora, mais uma vez, assim, mesmo que a gente higienize o ônibus, a população, se tiver uma mobilidade muito grande, o ônibus vai estar cheio, né? E a transmissão ela vai se dar por gotículas, por proximidade. Então, se a gente respeitar 1 metro das pessoas, diminui muito a chance da gente receber alguma secreção que venha quando a gente fala, pelo menos 1 metro. E no ônibus isso é difícil de acontecer no horário de pico de trânsito, se toda a população estivesse movimentando. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o cuidado pessoal. Então, que talvez seja mais importante do que tudo isso. Então, a pessoa, a gente desenvolver mais o hábito de não pôr a mão em qualquer objeto, porque na verdade, qualquer coisa que está ao nosso redor, possível, né? Mesmo em casa tal, e a gente vai precisar lavar as mãos com mais frequência. Né? Outra pergunta aqui rapidinho, secretário, só para a gente tentar responder o máximo possível. Consultas agendadas pelo SUS, por exemplo, para mostrar exames, devemos ir? Então, isso é uma recomendação, o Hospital das Clínicas já soltou a recomendação dele, que ele vai fazer uma análise dos retornos crônicos para ver se o que poder postergar é melhor. Então, o que a gente puder deixar um pouco mais para frente vai ser melhor. A Secretaria ainda não tomou essa medida, mas nós estamos analisando também. Então, qualquer frequência hoje, nos hospitais, sejam públicos ou privados, é interessante que a gente tenha uma motivação bastante grande. Quer dizer, se é um exame que a gente pode checar, o Hospital das Clínicas hoje, os pacientes podem checar os exames pelo próprio celular. E deixar uma consulta que não é tão importante mais para frente. Evitar o fluxo tanto no hospital público quanto no hospital privado e mesmo nos pronto-atendimentos. Quer dizer, não é para não deixar de ir. Mas a gente tem aquela dor nas costas que já tem há muito tempo, a gente já sabe que vai fazer, mas hoje eu queria uma injeção porque hoje está forte. Evita. Tenta dar uma segurada. Tenta dar uma segurada. Tem uma pessoa que escreve aqui assim, Rodrigo, eu tenho uma bebê de 3 meses de vida. Ela fala, como é que eu faço para imunizar, né? Qual que é o sintoma? Vamos tentar, se você conseguir ser mais objetivo, para eu tentar responder o máximo possível, secretário. O coronavírus ainda não tem vacina. Ela precisa, com 3 meses, ela precisa sempre seguir o calendário, porque não é só isso que está circulando. Nós temos sarampo, nós temos outras doenças. Então tem que seguir o calendário de vacinação e, nesse caso, evitar aglomerações, evitar levar a nenê numa situação que se exponha a muitas pessoas, e aí não é 500 pessoas, pode ser eventualmente deixar de ir à missa, deixar de ir ao culto, ou uma situação que vai expor a várias pessoas. Uma coisa importante aqui, ó, bom, eles estão falando aqui sobre grandes eventos, mas aí é uma coisa que evento particular, a prefeitura orienta também, já tem a orientação, né, de não se fazer eventos grandes. A prefeitura já está orientando, por enquanto é uma recomendação, mas vários eventos já foram suspensos. Então, vários eventos grandes que estavam marcados para as próximas semanas, só pelas recomendações e pela situação, isso é importante. Quer dizer, a gente está conseguindo sensibilizar
você falou agora há pouco, o shopping diminuiu. Ontem nós fizemos uma reunião com o setor econômico. O prefeito chamou, convocou a CIRP, convocou os superintendentes das lojas, dos shoppings, para a gente fazer uma discussão séria sobre o assunto, porque vai ser lógico, não pode acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, dispensa das aulas e vai todo mundo para o shopping. Aí não tem cabimento, não tem né? sentido. Como aconteceu nas praias, assim, nas o pessoal praias acaba no Rio de Janeiro. Agora, os adolescentes, na verdade todos nós, né? Mas em particular os adolescentes que estão saindo agora da escola, eles têm que se conscientizar de uma coisa, eles têm um risco muito pequeno de ter complicação. Mas podem levar isso para dentro de casa. Mas eles vão se transformar o mosquito da dengue dos próprios avós para o coronavírus. Então, se eles forem frequentar lá uma festa, um churrasco, com muita gente, tiver alguém contaminado e ele levar para casa, encontrar e morar com o avô, ou for visitar o avô, ele vai transmitir para o avô. E o avô tem um risco muito maior. Com relação, secretário, a doença grave. Procura por mantimentos, fazer reserva dentro de casa. As pessoas se preocupam e muitas daquelas apavoradas acabam fazendo essa correria. Desnecessário isso. Isso é desnecessário, isso estimula a especulação, o que vai ser prejudicial para todos. Só como um exemplo, aqui teve uma corrida, as máscaras cirúrgicas que não tem indicação de sair usando indiscriminadamente. Aqui vocês não têm necessidade de usar máscara. Aliás, foi uma das perguntas do WhatsApp em relação à máscara, já aproveita e já responde. Então, o que acontece? Chegou uma corrida intensa, na nossa última compra, para a cotação atual, coisa de 2 meses de diferença, aumentou 1.600% no preço da máscara para cotação. Quem é que vai ter que usar máscara? A equipe da saúde. A equipe da saúde, não todos também. Mas aqueles que vão ter a seleção dos casos, quem vai selecionar os casos, as pessoas que chegam com sintomas e aqueles que vão fazer o tratamento direto. Nem todo mundo dentro do hospital vai precisar usar máscara. Agora, a equipe de saúde vai precisar, sem dúvida nenhuma. E as próprias pessoas que tiveram na suspeita, porque quando ele chegar, ao invés de todo mundo usar máscara, chega na unidade uma pessoa com sintoma, ele recebe a máscara de imediato. E se no final da avaliação chegar à conclusão que não tem nada mais sério, tira a máscara e vai embora para casa. Ou se chegar no final da avaliação e falar assim, seu caso é um resfriado, nós não vamos colher secreção porque não está no protocolo, mas você vai ficar em casa, isolado, até melhorar os sintomas e a gente fica em contato. Ele fica de máscara, não em casa. Em casa, se ele morar sozinho ou com a família, ele não precisa usar, mas enquanto ele estiver em atendimento, sim. Tá. O secretário, é o seguinte... Eu faço uso de fitas para medir glicemia. Como é que eu faço? Eu vou no posto de saúde buscar ou não? Vai ter alguma mudança? Você vê que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Dúvida importante. Nós vamos manter todos os serviços de distribuição de medicamento, os próprios atendimentos. Nós não vamos suspender os atendimentos todos os agendados. O paciente diabético ele precisa da fita e ele precisa do retorno dele com o médico. O que nós vamos fazer, estamos fazendo já nas unidades básicas, é selecionar, fazer um caminho para quem, na chegada, falar, olha, eu estou com sintoma, isso está entupido, isso, aquilo, vai receber uma máscara e vai para um canto, numa sala, para ficar esperando. Enquanto os pacientes que vêm de rotina vão para outro lugar, para não ter contato próximo. O importante é o contato próximo e a higiene pessoal. Tá, falaram de excursão aqui, mas você já disse, né, que tomar cuidado com esses eventos. Uma coisa importante, secretário, a pessoa adquire um sintoma, gripe e coronavírus. E muitas vezes a pessoa está gripada, ela pode até se autossugestionar, estou com falta de ar, dependendo do grau que ela pega esse resfriado e entra em pânico e acha que é coronavírus e vai buscar o posto de saúde. Aí o posto de saúde fala, não, mas você está com resfriado, a pessoa não se contenta, acha que está com coronavírus. Como é que é essa comunicação? Como é que a pessoa deve buscar essa orientação? Onde buscar isso? Todas as redes estão preparadas para isso? As redes estão preparadas para isso. Agora, a gente tem que entender o seguinte, hoje, sem coronavírus, 30% das coisas que vão no pronto atendimento são viroses respiratórias. Então, nós já temos um fluxo de viroses continuamente, né? Que piora agora no inverno. O que tem que ficar bem claro para a população é o seguinte, como eu falei, 80% ou mais das pessoas vão ter um resfriado. E quando o resfriado estiver leve, como a gente sabe como é leve, tá? Só o nariz escorrendo, não está sentindo falta de ar, teve febre um pouquinho, nem chegou a 38. Isso não é motivo para a gente, nesse momento, ir numa unidade de saúde. A gente pode esperar. Fala assim, mas e como é que eu vou saber quando é sério? Bom, se eu tiver com falta de ar, ou então se eu estiver vendo o meu avô, porque às vezes as pessoas elas aumentam a frequência respiratória e não percebem, não tem a sensação de falta de ar. Então, a nossa frequência respiratória gira em torno de 12 a 14 por minuto. Uma pessoa que está com 25, ela está com uma frequência aumentada.
ainda se sentir mal, mas está. Febre alta, mudou a cor da secreção, está uma cor mais forte, não é aquela coisa clarinha do nariz, são motivos para ir na imunidade, né? Então a população vai. Agora, o que vai ser feito, o que precisa ficar muito claro é o seguinte, vai ser feita uma avaliação médica. Como a maior parte dos casos vão bem... Exame se faz sobre o coronavírus? Eu vou pedir uma coisa para você, secretário. Você vai me responder sobre exame e eu tenho uma outra pergunta aqui de uma mulher de 38 anos que ela fala que ela é hipertensa e ela tem risco. Quais os cuidados aí, tosse, falta de ar, o que ela faz? Você vai me responder daqui a pouquinho. Secretário, voltando então à questão, a pessoa tem o tal do sintoma, quando que o departamento de saúde, ou o médico ou o enfermeiro vai entender que precisa fazer exame? Que exame é esse? O exame é para todo mundo? Tá, o exame não é para todo mundo, provavelmente não vai conseguir ser para todo mundo, porque para fazer o exame precisa de muitos insumos, ainda nós temos poucos laboratórios que fazem, e o governo federal é que está administrando isso. Então, até agora, praticamente até sexta-feira, a gente tinha a junção de duas coisas, sintomas e um histórico próximo de ter viajado para uma das regiões onde já estava tendo epidemia. A Europa, começou na China, a Europa, colhia esses exames se a pessoa tivesse sintomática, se ela tivesse sem nada, tá. Então, não colhe exame. Se teve contato com alguém que viajou. Mas isso daqui a pouco pode mudar, né? Vai mudar, já está mudando. São Paulo já mudou, já tem vários casos que não teve nenhum antecedente recente de viagem. Agora, hoje o exame já está demorando 7 dias para ficar pronto, né? Porque o Adolfo Lutz não está conseguindo a demanda. E os serviços privados também não estão conseguindo fazer. Então a Fiocruz está lá batalhando para conseguir preparar os insumos para o exame para aumentar, mas dificilmente, ou é praticamente impossível, o Davi Wip falou isso muito claramente hoje na entrevista também da coletiva que eles deram na hora do almoço, que no mundo ideal seria isso. Agora, precisa ficar bem claro para a população o seguinte, se for positivo, o que é que muda? Né? Hoje não muda nada. Se for uma pessoa que tiver com sintoma leve, não muda nada. Muda para nós, da saúde pública, porque a gente controla quantas pessoas estão tendo a doença, quantos contactantes remédio não existe, nenhum porque tipo ainda de não existe medicamento. remédio. Você vai ter que tratar o quê, nesse caso? Numa febre alta? Agora, se o caso for mais grave, aí ele vai precisar receber um tratamento, que pode ir desde uma internação simples para hidratação, cuidados com a temperatura, exames mais sofisticados, como tomografia, para ver como é que está o pulmão, até uma internação dentro da terapia intensiva. Aí sim, para esses casos, mesmo que a gente não consiga fazer para todos, mas para esses casos de internação a gente tem interesse de fazer o exame. Deixa de ser a parte de epidemiologia, de estudo do que está acontecendo, e passa a ter uma questão prática. Se o paciente não tiver com coronavírus e for a influenza, que a gente também tem e que também já está começando, a gente tem tratamento como remédio, então a pessoa recebe. Se for, então vamos dar um exemplo, 2 casos graves, 2 pacientes precisando do CTI, a gente faz o teste, um é coronavírus, ele vai continuar com o tratamento só do CTI, o outro é influenza, ele vai receber medicamento contra a influenza, porque esse já existe. Então é fundamental a gente guardar exame para esse. E é fundamental a gente guardar exames para as equipes de saúde. Ok. Rapidinho aqui, doutor, o seguinte, Carmen, sou de Ribeirão Preto, aquela pergunta que a gente tinha feito antes. Ela é hipertensa, tem risco, com tosse e falta de ar. Ela está com falta de ar e está com tosse, e ela é hipertensa. Então, ela está perguntando se deve buscar ela precisa ter os sinais, de novo, uns sinais de um resfriado. Ela precisa ter também coriza, está com obstrução nasal, está com dor de garganta, precisa ter mais coisas. Eu também sou hipertenso, eu também me preocupo, já estou beirando os 60 anos, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Agora, se tem um sintoma, como eu falei, mais forte, com falta de ar, com uma tosse prolongada, com febre alta, essa precisa ir, aí sim precisa, independente da hipertensão, precisa ir numa unidade de saúde. Pode começar, e o melhor é que comece, se for no horário habitual, numa unidade básica de saúde. O telespectador fez uma pergunta aqui que eu não sei nem se ainda se sabe sobre essa resposta, mas se você pegou o coronavírus, sarou, você está imune? Não dá para saber ainda, né? O histórico esse coronavírus, esse que chamou de 19, é que ele já existem outros. A gente já pegou resfriado por outros coronavírus de outras espécies, tem o mesmo nome, mas pouquinhas diferenças. Todas elas se comportam assim, trazendo uma imunidade.
não existe uma certeza absoluta ainda, mas aparentemente tem uma imunidade. Então, quando a gente também vai acontecer uma hora que uma boa parte da população acabou tendo a virose e como outras doenças a gente fica. Mas não é uma certeza absoluta, porque a experiência é nova com o Covid-19. Rapidinho, secretário, alguma coisa a mais que nós não falamos que seja importante para orientar o nosso público? Olha, mais uma vez eu tenho insistido isso sempre, nós vamos precisar muito de vocês, da mídia, estou agradecendo muito, hoje passei em várias emissoras, nós estamos soltando boletim, me comprometi à transparência total com a mídia para a gente tentar realmente acalmar a população, não entrar em pânico, respeitar essas regras aqui, que vai ser temporária, a gente ficar um pouco mais em casa, não ir a parques, não ir a shopping, deixar para fazer as coisas. Quem quer comer uma comida de restaurante, pede por uma entrega, um delivery em casa, porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir passar por mais essa fase, lembrando que não é a primeira nem será a última epidemia que nós vamos ter, mas vai ser melhor para a cidade. E nós temos uma janela de oportunidade em Ribeirão Preto. Se a gente fizer essa tarefa de casa, todos nós, a gente tem chance de seguir aqueles países que tiveram o melhor resultado. Conto com vocês, conto com a população que entenda e nós vamos ter que conversar quase que diariamente, porque estamos à disposição. As informações são muito rápidas. O meu compromisso foi soltar esse relatório todos os dias no final da tarde, que é um horário que a gente tem mais informação. E a hora que a gente tiver um caso positivo, que também não adianta sonhar que não vamos ter, vai ter. Não tem como. Aí, a qualquer momento, assim que eu tiver a notícia, eu também aviso todos vocês, para a gente ir acalmando também a população que estamos todos trabalhando. A informação é a base de tudo, né? E a população tem que saber como lidar com transparência, para a gente ter tranquilidade e não fazer essas corridas ao mercado, não fazer esse tipo de especulação que vai acabar prejudicando todo mundo. Ok. Muito obrigado, secretário Boa noite a Santos todos. Scarpellini, Obrigado. que é o secretário de Saúde aqui no nosso Cidade Alerta.